Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Cariscalard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Eu definitivamente não sou o Leandro Fukuzawa, meu nome é Bruno Gruninger e como sempre é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu estou invadindo aqui o podcast, né, para apresentar para vocês o nosso episódio 209. Esse episódio, na verdade, ele faz parte de um dos conteúdos das nossas aulas da pós-graduação de Esporte e Atividade Física. A gente criou um módulo, né, o módulo 11, ele foi feito justamente para a gente conseguir acrescentar e conseguir trazer particularidades de diferentes modalidades esportivas. E ficou um episódio que ficou tão rico e com muita informação que a gente achou bacana trazer ele aqui para um podcast para vocês conhecerem uma parte do que a gente está oferecendo na nossa pós-graduação de esporte e atividade física. Então, assim, só para contextualizar, né, esse episódio a gente tem a participação da Germana Barbosa, do Luiz Espanhol e do Josemir Dutra, que são três feras e três referências aí na nossa área, né? E a ideia foi a gente discutir sobre particularidades e especificidades de exercícios físicos que a gente realiza na academia e LPO também. Então ficou uma discussão, o LPO, né, que aí ele acaba englobando aspectos relacionados ao CrossFit, treinamento funcional, tudo isso, né? Então assim, ficou um episódio muito rico, com muita informação e ficou uma discussão muito gostosa, assim, né? Foi eu que estava tentando ser o host, né? Estava tentando fazer as vezes do Fulco aqui, e eu senti exatamente isso na hora. Falei, nossa, tá um papo muito agradável, um papo com muita informação e ao mesmo tempo muito leve. Então, por isso que a gente acabou trazendo, oferecendo isso aqui para vocês como um episódio, né? Então, nosso episódio 209, espero que vocês gostem. E como sempre, a gente pede para vocês deixarem os feedbacks, né? Tanto aqui no YouTube ou lá no Spotify, para a gente saber se vocês estão gostando e até mesmo vocês sugerirem novos temas e novas coisas que a gente pode discutir, tá certo? E antes da gente seguir aqui para o nosso episódio, a gente já tem o nosso quadro aqui que são os recadinhos do Rafa. É, então vamos lá, vamos por partes, né? Se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento, ou na semana, pelo menos, que ele foi lançado, a gente está essa semana com a nossa imersão de inverno, né? O tema principal que a gente trouxe dessa vez é um tema que todo mundo pede, que todo semestre é um assunto que as pessoas pedem para a gente abordar, e que são os agentes eletrofísicos, né? Então a gente juntou aqui um time de peso, né? Tem a professora Josimar de Santana, que já é uma professora figurinha aqui da nossa casa, todos os eventos ela sempre aparece, é um amor de pessoa. A gente tem também o professor Carlos Pinfield, Ricardo Guerra e Cid Gomes, que assim, são professores que são referência na área, e cada dia um vai trazer um tema relevante aqui para gente. Então, se você não está inscrito, entra nas nossas redes sociais, procura lá todas as informações que são pertinentes aqui. Para quem já é aluno da plataforma, para quem já é aluno do Fisiortopedia, com certeza você já recebeu o e-mail, então procura lá no seu spam, se for o caso, para você se inscrever e não ficar de fora, tá? Isso é uma coisa que a gente toma muito cuidado aqui, que é sempre tentar trazer assuntos que são relevantes para a nossa prática clínica e também, assim, sempre que for possível, a gente traz a demanda de vocês, né? Então, esse é um assunto que sempre foi solicitado e dessa vez a gente conseguiu organizar aqui a nossa imersão de inverno a partir desse tema, tá? Beleza? Lembrando que esse nosso evento, essa imersão também, ela é uma parceria com a Abrafito, então eles também estão participando aqui junto conosco dessa grandiosa semana, tá bom? Na última semana, a gente também começou, foi um momento muito bacana aqui da Fisiortopedia, que a gente começou com a nossa comunidade. Então, a gente tem um grupo específico para isso. De novo, quem já é aluno da pós-graduação, aluno da STAR, já está recebendo esses comunicados no e-mail. E qual que é a ideia da nossa comunidade? É a gente conseguir cada vez mais ficar próximos. Então, é um momento para a gente discutir caso clínico, para todo mundo poder
trazer assuntos que são relevantes, para todo mundo poder indicar leitura, indicar artigo, e a gente está desenvolvendo uma série de novos produtos específicos para essa comunidade, né? Então, a gente teve na última semana, por exemplo, uma discussão de artigo no horário de almoço com o Fulco, a gente vai ter discussão de casos clínicos também, praticamente uma, duas vezes por mês. Então, assim, vem com a gente nessa comunidade, que a gente está se esforçando bastante para ter todo mundo muito próximo e para que a gente continue e que a gente consiga cada vez mais fazer a diferença na vida de todo mundo, na vida dos fisioterapeutas aqui, tá? Então, vem com a gente, se informem sobre as comunidades, vocês vão ver cada vez mais esse movimento aqui dentro, e vai ser muito legal se você conseguir participar, tá certo? E por fim, também a nossa mais uma pós que a gente vai lançar agora, que é a nossa pós de geronto, a pós de gerontologia, a pós de saúde da pessoa idosa, que, poxa, como sempre, né? Se tem o carimbo do fisiortopedia, a gente pode ficar tranquilo que é uma coisa muito boa, material que vai ser excelente, professores que são referência na área, e a gente já está aí em vias de lançar as inscrições, né? Ou pelo menos a lista de espera para a primeira turma. Então, a gente está expandindo nossos horizontes, e essa é a ideia, né? Acho que o slogan de ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos, ele serve justamente para isso, para a gente conseguir trazer o máximo de boas informações e boas práticas, e de fato chegar lá na ponta, né? No final, no nosso atendimento propriamente dito, e conseguir impactar a vida tanto do fisioterapeuta quanto a vida dos nossos pacientes. E aqui agora a gente vai ter todo um olhar para a pessoa idosa. Então, se você tem interesse na área, se você está procurando uma pós nessa área, pode ficar tranquilo, pode vir junto com a gente. A gente já vai lançar todo o material relativo a ela, as ementas, vocês vão ter acesso ao corpo docente. E, de novo, fiquem atentos às nossas redes sociais, que lá a gente vai conseguir ter todas essas informações. Tá certo? É isso. Bom episódio, uma boa semana para vocês. E valeu, muito obrigado, gente. Abraço. Tchau, tchau. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma aula do nosso módulo 11 da nossa pós de fisiortopedia, né? Nossa pós de esporte e atividade física. E primeiro, que se você chegou aqui no módulo 11 é um sinal muito bacana que você está terminando a pós, né? Esse é o nosso último módulo. E aqui o nosso objetivo nessas últimas aulas é a gente poder falar sobre diferentes esportes, focar algumas questões que eventualmente a gente precisou trazer aí, que a gente não conseguiu colocar ao longo dos outros módulos que a gente trouxe aqui. Inclusive a nossa ideia é falar sobre um tema que vocês trouxeram lá no comecinho da pós, nos feedbacks que vocês deram para a gente, que seria interessante a gente falar sobre academia, a gente falar sobre CrossFit, treino funcional, então é isso, né? A gente tenta, na medida do possível, escutá-los e fazer todas as adaptações que vocês vão colocando para a gente aqui como aluno. Então, é, vamos lá, vamos lá. Acho que vocês já estão vendo as carinhas que estão aqui, mas nada melhor do que cada um se apresentar, né? Então, primeiro, agradecer, né? Agradecer aí o que vocês aceitaram o convite, agradecer a participação de vocês. Sempre são muito solícitos e muito educados em me responder. Entendo que a vida de vocês deve ser super corrida também, né? Mesmo assim, obrigado aí por ter conseguido um tempinho para a gente bater uma hora de papo agradável aí. Então, primeiro, Germana, por favor, se apresente. Vai que tem alguém que chegou aqui, pulou suas aulas, né, Germana? Não te conhece. A gente já vai mapear e correr atrás desse pessoal. Vamos lá, Bruninho. Obrigada pela apresentação. Agora boa noite para a gente, né? Mas espero que todo mundo aí esteja bem. Boa noite, Luiz, Dutra, você também, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto. E também parabenizar aí a galera que está chegando aí ao finalzinho da pós, né? E agora está assistindo essas aulas. Então, espero que vocês tenham curtido muito a pós-graduação. Realmente é uma pós-graduação muito robusta e sei do esforço dos meninos aqui. Bom, eu sou Germana, para quem não me conhece, já me conhece, né? Só reforçando. Eu sou professora aqui, moro em Natal, aqui na UFRN, e sou professora da área de traumato-ortopedia, atuo na área do esporte, sou fisioterapeuta esportiva também.
E em termos de histórico, acho que talvez eu estou aqui por conta da minha ligação com a musculação. Eu pratico musculação no histórico, né? De musculação há praticamente 18 anos. E recentemente, ao adentrar na área da pós-graduação, especificamente na orientação do mestrado e doutorado, eu estou conduzindo estudos nessa linha, especificamente direcionados para o complexo do ombro. Então, eu tenho um aluno de mestrado que está estudando alterações no complexo do ombro de praticantes de musculação, simplesmente porque desde 2008 a 2011 que não se olhou mais para esses aspectos. Então, a gente, por essa proximidade, também pela minha proximidade com o público profissional da educação física, eu decidi adentrar nessa linha, que é algo que eu tenho gostado bastante de ler e tem me interessado bastante, especialmente pela escassez de conhecimento nessa área. Então, acredito que estou aqui também por conta disso, tá? Espero que seja uma conversa bem gostosa aí com os meninos. Obrigada. Boa, Germana, obrigado, viu? Valeu mais uma vez pela participação. Dutrinha, por favor, o dono de Recife, se apresenta para a gente, por favor. Prazer enorme estar aqui com essas feras. Sou Josemir Dutra, mais conhecido como Dutrinha, sou de Recife. Eu acredito que eu estou aqui por causa da minha vivência dentro do esporte, como fisioterapeuta. Eu escolhi ser fisioterapeuta esportivo desde que eu estava na universidade. Eu sou ex-atleta de handebol, de jiu-jitsu, competia mesmo e sempre estive dentro do âmbito esportivo. Dentro da profissão, eu tive o prazer de participar de uma medalha olímpica em Londres 2012 com o pentatlo moderno. E o pentatlo moderno ele me levou para o esporte olímpico, né? E eu vivenciei o altíssimo nível esportivo que é o esporte olímpico. Tive a oportunidade de fazer alguns intercâmbios no Centro Olímpico Americano, no Colorado Springs, no INSEP, na França, em Paris, que é o principal centro olímpico francês, no italiano e alguns outros. Essa minha vivência no esporte de alto rendimento, na verdade no olímpico, mas eu sou um clínico, né, que gosta de pesquisa. Minha vida é clínica, além de ser professor, né, eu ministro alguns cursos e alguns módulos em pós-graduações. E dentro da minha clínica, né, eu sou líder de uma clínica aqui em Recife, e eu atendo diversos atletas, tanto recreacionais como de alto rendimento aos atletas profissionais, né? Os atletas de alto rendimento recreacional e atleta de alto rendimento profissional. Gosto muito de falar em movimento, na verdade trabalho muito com movimento. Lógico que eu utilizo um pouco de terapia manual, utilizo bastante, mas a minha pegada é 80% movimento e 20% maca. E eu acredito que o que eu tenho para me apresentar é isso, melhor do que o meu currículo, eu acho que é a minha vivência prática. Massa, Dutrinha, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez aí por ter topado participar também de todo esse processo e de estar aqui com a gente mais uma vez, viu, Dutra? E, por fim, mas não menos importante, Luiz Espanhol, por favor. Eu achei muito E aí, engraçado. Antes de você falar, eu acho muito engraçado eu falar para vocês se apresentarem. Tipo, né, vocês já deram aula aqui, e, poxa, se a gente tiver algum aluno que chegou aqui e não conhece um de vocês três, a gente precisa rever a nossa pós inteira, né? Alguma coisa está errada. Vai lá, Luiz, desculpa. que isso, cara? Não, não, mas é ótimo, porque e a gente participa de vários eventos juntos, né? Então a gente se apresenta para nós mesmos várias vezes, e aí dá pra gente, putz, cara, tinha esquecido disso, tinha esquecido daquilo, ou se conhecer de novo. É legal até, é bacana, eu gosto. Mas, bom, pessoal, então eu sou Luiz Espanhol, então eu sou fisioterapeuta de formação, também tenho formação com ciência de dados, sou epidemiologista e hoje sou professor, leciono aqui em São Paulo na USP. Mas eu estou, pelo menos ainda, morando em Santo André. Então, para quem é do ABC também, um alô para vocês. E, bom, eu acho que eu estou aqui hoje, assim, bom, profissionalmente dizendo, eu estudo a área, né, de lesões dos esportes, medicina esportiva e tudo mais.
não tenho só interesse nessa parte das lesões, também na parte da implementação de atividade física como forma de promoção de saúde, né? Então, eu olho um aspecto da lesão também pelo prisma da saúde pública, assim, é como eu gosto de atuar, como eu gosto de trabalhar. Mas, assim, apesar dessa visão estar intrínseca em mim, porque faz parte de mim, né? Eu acho que eu estou aqui muito mais perto desses profissionais técnicos absurdamente fantásticos, né? Eu vesti a camisa de estar aqui como um praticante, né, de atividade física, de esporte e tal. Vou vestir essa camisa para tocar as nossas conversas. Então sei lá, me titulo como um cara muito curioso, assim, né? Eu gosto muito de experimentar as coisas, né? E a minha vida sempre foi pautada, na minha vida nunca deixou de existir ou esporte ou música, mas a maioria das vezes os dois andaram juntos, né? Então o esporte é uma parte importante da minha vida, assim, né? Apesar de eu não ter sido atleta profissional nem nada, mas acho que de esporte, assim, eu já pratiquei. É lógico que falar que praticar todos é impossível, né? Mas eu já pratiquei uma grande gama de esportes, assim, porque eu sou um cara muito curioso. E alguns deles eu pego muito carinho, e aí eu fico um tempo nele, às vezes eu troco, às vezes eu fico meio que pro resto da vida. Então, assim, vou tentar ajudar aqui nas discussões, não só com a minha visão da parte científica, de lesões e tudo mais, mas também de um praticante apaixonado pelo esporte. Massa, obrigado, Luiz, obrigado pela apresentação. E eu acho que assim, né, para a gente começar nesse papo, por esse mundo aqui de academia, né, esse universo de treinamento de uma maneira geral, acho que esse é um mérito da pós, né, porque a gente tem um módulo para falar de princípios do treinamento. Acho que é uma área, e esse é o meu primeiro ponto aqui que eu queria levantar, né, queria perguntar para a Germana, assim, porque a gente sempre fica um pouco, são duas perguntas em uma, tá, Gê? A gente sempre fica um pouco assim, meio perdido, né? Sempre rola essa discussão de qual que é o papel do fisioterapeuta, qual que é o papel do profissional de educação física. E eu queria também que você fizesse assim, em linhas gerais, né, um panorama da academia dentro do contexto da nossa vida, né? Como uma ferramenta de saúde pública mesmo. Então são esses dois aspectos para a gente começar a nossa discussão, Gê. Vamos lá, Bruninho. Eu vejo assim que antes mesmo da gente falar sobre lesão, sobre possibilidades, né, de talvez severidade ou definições que a gente queira, enfim, atrelar aqui a questão epidemiológica, que provavelmente o Luiz vai colocar aí, mas eu acho que antes da gente falar sobre isso, a gente precisa falar dos benefícios à saúde, né, associados à prática de musculação, à prática de exercício de uma forma geral. Se a gente for pontuar, né, questões de reduções de risco de mortalidade, questões de doenças cardiovasculares, controles de ansiedade, depressão, uma melhora do desempenho de uma forma aeróbica, enfim. Se a gente for pensar aqui nas possibilidades de benefícios, eu vejo muito mais do que uma simples lesão, né? O fato de você se lesionar dentro de um ambiente desse. Uhum. Quando a gente atrela a musculação, se a gente for pensar, vem lá da antiguidade, né? Da Grécia, em que tinha as lutas, né, em que os gregos eles atualmente treinavam, né, naqueles estádios e tudo mais, e a partir dali, né, até hoje a gente vivencia claramente resquícios do que foi feito lá atrás. E dentro do ambiente de musculação, sem dúvida, quando a gente pensa em musculação, atrela principalmente ao treinamento resistido, que envolve peso livre, e aí eu coloco talvez até um pouco mais de forma mais intensa o maquinário, né? Que eu acho que isso acaba até diferenciando um pouco mais, e se a gente for pensar, talvez em termos de risco de lesão, incidência de lesão, isso vai ser bem mais baixo do que outras modalidades, o exemplo do LPO, né, do cross que os meninos vão trazer. Então, em termos de comparação, é uma modalidade que, se for ver, é muito mais controlável o sistema ali, né, para você não se lesionar. Uhum. Então, assim, antes de a gente pensar em lesão, eu vejo os possíveis benefícios atrelados a essa prática de atividade física, né, de exercício físico especificamente. Só que automaticamente o que eu percebo na prática e o que eu percebo cientificamente, né?
é uma modalidade que, pelas pessoas encararem de uma maneira que, não, eu vou para lá para ter saúde, eu vou para ter qualidade de vida, para ter saúde de uma forma, né, biopsicossocial que seja, eu vejo muito que tem muita gente também que está lá com outros objetivos. E aí se a gente pensa nos objetivos estéticos, nos Uhum. objetivos tróficos, que seja, de aparência mesmo, nos objetivos de competição, porque a gente entende também que é um ambiente em que tem profissionais que estão lá para competir muitas vezes, né, participar de competições específicas, e que as pessoas, elas, é normal, hoje, tanto que é natural você encontrar uma pessoa que tem que em algum momento, de repente, se lesionou e está lá, entende? Ou treina com alguma dor, ou treina com alguma lesão. E daí entra o segundo ponto que você me trouxe, né? Que é o papel da fisioterapia nas academias de musculação. Na verdade, eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo outra realidade. A outra realidade são profissionais da educação física lidando com esse público, que é um público que tem algum tipo de lesão, e a definição de lesão aqui a gente pode abranger não só, claro, questões estruturais, mas eu falo no sentido de causar algum impacto na função do indivíduo, ou mesmo ele deixar. E essa definição de lesão dentro dos estudos que envolvem musculação, elas são bem diversificadas. Por exemplo, muitas vezes está relacionada ao indivíduo se afastar por um dia daquela prática, ou ele diminuir o volume de treino, ou de alguma forma ter alguma lesão estrutural mesmo. Então, as definições mesmo dentro desse ambiente também não estão claras, assim como Uhum. não estão claras em outros contextos, né? E o que eu vejo muito é que profissionais da educação física, eles estão lidando com esse público que tem algum tipo de sintoma ou mesmo alguma lesão, e muitas vezes, por não conhecer a fisiopatologia, por não conhecer os fatores associados, ou mesmo que possam, de alguma forma, influenciar para a potencialização de determinada lesão, que seja, muitas vezes eles acabam prescrevendo coisas aleatórias. Então, das duas, uma, ou abriria-se portas para fisioterapeutas que, sim, que podem estar capacitados para tal, e o que eu vejo também é fisioterapeutas que muitas vezes nem treinam, nem fazem musculação e passam treinos resistidos para o paciente fazer dentro de uma academia, muitas vezes sem ter o mínimo conhecimento do maquinário, dos movimentos, né? Uhum. E eu vejo muito assim nesse contexto, né? Que talvez deveria existir um limite, mas eu não vejo esse limite acontecendo, sendo bem sincero. Isso está acontecendo agora. Se a gente for numa academia, tem gente com dor, tem gente com... Não necessariamente por conta do treino da academia, mas porque, de repente, faz um esporte associado, né? E está lá tentando, de alguma forma, prevenir, né? Como os meninos... A gente estava até conversando, prevenir secundariamente, né? Então, eu vejo que é uma forma de saúde, sem dúvida, eu acho que esse é o ponto principal. É muito mais importante você estar dentro de uma academia para você ganhar saúde, é sobre a saúde e não sobre o processo, o problema, né, a doença. Mas a gente entende que existe esse outro lado, e que eu acho que o profissional da educação física acordou talvez de uns 10, 8 anos para cá em relação a isso, e agora está querendo se aprofundar nesse aspecto, entende? Acho que E- só e- para ma- abrir assim. mas a minha sensação é que talvez o oposto não aconteça, né? Eles estão se apropriando de uma área, né? Os profissionais de educação física estão se apropriando dessa área relacionada mais à lesão, vamos dizer assim, mas não da mesma forma como a gente deveria se aprofundar nos estudos e se aprofundar Sim. nos domínios sobre a prática de atividade física propriamente dita, entender sobre treinamento propriamente dito, né? A verdade, Bruno, é que eu sinto também, como o profissional da educação física está chegando nisso agora, ele ainda está muito focado e muito centrado no modelo cinesiopatológico, Uhum. e acaba, inclusive, gerando muito nocebo em termos de palavras, em termos de posturas mesmo, sabe? Ele acaba sendo, começo a falar, você tem que ter cuidado para você não ser parte do problema, muitas vezes, né? É. Porque às vezes você cria nocebos no próprio aluno, né? As discussões relacionadas
a determinados movimentos, né? Que às vezes você nem precisa de procurar aquele pelo no ovo, né? Que muitas vezes você fica procurando, o movimento errado e tudo mais. Então, assim, tem que... Eu vejo muito ainda que são profissionais que estão entendendo, compreendendo um pouco mais sobre isso, mas ainda está no superficial, sabe? Uhum, boa. Ô, Luizão, e trazendo aqui para esse assunto, né? Você falou uma frase antes que ficou aqui na minha cabeça, que é a academia parece que ela é a caminhada. Você falou ao contrário, né? A prática de musculação é a nova caminhada, né? Então, se há 20, 30 anos atrás todo mundo tinha que fazer uma caminhada, hoje a gente já vê os nossos pais, eventualmente, frequentando a academia e participando disso, né? O que que isso te abre assim de janela, né? Quais são os insights que você tem a partir disso? Quais são as preocupações? Quais são os aspectos positivos que você vê disso? E também isso acaba tocando um pouco nessa questão de apropriação, né? Como que a gente, como fisioterapeuta, pode melhorar o nosso papel nesse novo, entre aspas, novo, né? Mas nesse contexto aí. Perfeito, cara. Eu comentei isso mesmo. Antes de eu entrar nesse assunto específico, eu posso fazer um comentário sobre o que estava Lógico, conversando o com que a você Germana? quiser. Então, eu prometo que vou entrar nele em breve, mas assim, eu queria reforçar o que a Germana começou a dizer, que eu concordo plenamente. E por vezes, nós fisioterapeutas, né, a gente acaba ficando, não que a gente acredite nisso ou queira passar essa imagem, mas por estarmos muito próximo do assunto lesão, a gente tem que tomar cuidado para não demonizar a atividade física e o esporte como algo perigoso, né? Então, veja, é altamente saudável praticar atividade física e esporte, altamente saudável, e ela compensa qualquer risco. Então, veja, talvez seja melhor você estar com um risco de ter uma lesão no joelho do que morrer de infarto. Entende o que eu estou dizendo? Então, se você não fizer atividade física, você vai estar trocando um risco por um outro que talvez seja maior. Então, talvez é melhor fazer atividade física. Qualquer intervenção vem atrelada a um risco, né? Mas esse risco, se você está pegando um risco menor do que o outro, valeu a pena. Então, só de Uhum. viver já é um risco, né? Mas que a gente viva o melhor possível. E eu acho que a atividade física é isso, ela traz muitos benefícios que superam totalmente os seus riscos. Dito isso, né, porém, vírgula, para poder fazer uma atividade física da melhor maneira possível, seria, assim como tomar um medicamento com a melhor dose possível, seria interessante que a gente pensasse em minimizar os possíveis efeitos colaterais que ela traz. E um deles, talvez o principal, não do ponto de vista de gravidade, porque talvez o principal do ponto de vista de gravidade seja, por exemplo, morte súbita, etc. Mas Uhum. acho que não é muito o assunto de hoje. Se for, a gente entra, mas talvez não seja. Mas o principal, talvez em quantidade, sejam as lesões, né? No caso aqui, as lesões musculoesqueléticas. É por isso que a gente fala bastante delas. Mas reforçando que é melhor fazer do que não fazer com certeza absoluta, né? Num segundo aspecto que estava sendo conversado, se eu puder dar a minha opinião, né? Então, por exemplo, a educação física e a fisioterapia, assim como outras profissões, mas como a gente está falando dessas duas, elas têm um certo overlap. Uhum. E ainda, overlap seria a sobreposição, né? De atuação. E ainda bem que tem, porque veja, se tem sobreposição, quer dizer que se a gente usar a área de sobreposição para conversar, há diálogo. Isso é ótimo, porque a gente conhece o contexto do outro, assim como o outro conhece o nosso, quando estamos nessa área de sobreposição. Então isso gera diálogo. Então que utilizemos essa área para dialogar com os nossos Uhum. colegas, né? Agora, eu acho que as especificidades, né, que definem esses profissionais é o seguinte: quando eu estou pensando em performance, né, quando eu estou pensando na excelência, em tirar de mim o excelente que eu tenho do meu potencial esportivo, eu acho que o profissional que consegue explorar isso da melhor forma é o profissional de educação física. Ao passo que quando nós pensamos em saúde, no aspecto geral da coisa, então envolvendo prevenção, quanto isso melhora a minha saúde de aspecto cardiovascular e etc. Então veja, eu não estou dizendo aqui que o profissional de educação física não atua ou não saiba disso, mas o que eu Uhum. estou dizendo aqui é que o fisioterapeuta tem uma visão um pouco mais acurada para isso, para a questão de saúde, né? Então, Uhum. quando eu penso em saúde, função, recuperar função, fiquei doente, quero voltar a fazer atividade, etc.,
o fisioterapeuta tem um pouco mais de entrada, tem um pouco mais de visão nisso. Ao passo que eu falo, não, eu quero melhorar a minha performance, eu quero fazer muito bem em certo esporte ou certo movimento, possivelmente essa é a área onde o profissional de educação física ele vai se sobressair mais. Pelo menos essa é mais ou menos a minha opinião. Talvez se a gente mudasse de modelo menos tecnicista e mais generalista, esses dois profissionais poderiam se tornar um só. É Uhum. que a nossa capacidade humana de aquisição, de conhecimento, entendimento das coisas, ela tem um certo limite. Então a gente tem que focar, né? E aí na hora que a gente foca é que nascem as profissões. Mas se fosse possível, né, a gente juntar essas valências, né, a gente poderia ter um profissional único cuidando dessas duas áreas, porque de fato os dois fazem os dois, né? Então, você quer melhorar a performance funcional pensando em saúde, não que o fisioterapeuta não faça isso, ele faz, a gente prescreve exercício, buscando ganho funcional, né? Uhum. Uhum. Mas quando a gente pensa em performance esportiva, de novo, né, talvez o profissional de educação física tenha um pouco mais de especificidade nisso. Bom, dito isso, então, agora indo para a pergunta que você me fez, é o seguinte. Então, alguns anos atrás, a gente tinha assim, né? Qual que é a porta de entrada da atividade física? Alguns anos atrás, e talvez eu não sei se eu vivi muito nessa época para entender, talvez se chamasse nossos pais, nossos avós aqui seria mais interessante, mas pelo que eu tenho de histórico, entendo que alguns anos atrás a caminhada era de fato a porta de entrada da atividade física. Então, Uhum. quem ia fazer atividade física fala assim, por onde eu começo? Eu não falo assim, é a caminhada, né? Hoje, eu não sei mais. Não que a caminhada tenha sumido na história. É óbvio, ela está aí, ela existe, muita gente começa por ela, assim. Mas hoje eu acho que a gente tem outras opções. Né? E quando eu digo hoje, isso já é há algum tempo também, mas aí já um pouco mais próximo, por exemplo, da minha adolescência. Então, mais próximo ali da minha adolescência, quando eu falava assim, vou iniciar uma atividade física, eu não tinha só caminhar, eu podia caminhar, mas eu falava assim, pô, mas eu não gosto muito de caminhar, eu queria fazer uma outra coisa. Tinha a academia, né? Tinha a Uhum. musculação nascendo ali. E dali para frente, parece que cada vez mais a gente vê pessoas iniciando na atividade física nesta modalidade, na musculação, nas academias, né? Então eu vou dar um exemplo. Aqui em casa, eu sempre fui um fomentador, assim, sempre fui um incentivador para que todo mundo fizesse atividade física. E por tempos, né, por anos, membros da minha família não faziam atividade física. E tem um ou outro membro que hoje é meio que viciado. Eu estava ontem, inclusive, treinando na academia, encontrei um dos membros da minha família, e ele estava lá fazendo, estava sozinho, ele não me viu lá, não sabia que eu estava lá. Né? Depois eu fui lá falar com ele, mas enfim, ele não sabia que eu estava lá. E você via ele fazendo, interagindo com o ambiente e tal, você via que estava prazeroso, estava legal, e o cara vai todo dia agora. Ou seja, ele engajou. Mas ele engajou na musculação, não foi na caminhada. Nunca caminhou na vida. Hoje ele corre e tal, beleza. Mas de caminhada a caminhada mesmo, nunca caminhou. Mas engajou na atividade física através da musculação. E isso aconteceu assim, 10 anos, 10, 15 anos atrás. Se a gente voltar uns 20, 25, 30 anos atrás, então para quem não sabe, eu tenho um pouco mais de 30, mais perto da outra margem, para falar a verdade. Mas se a gente pegar isso, assim, quando eu era criança, né, talvez não era bem assim. Talvez uma academia era vista como meio que nossa, academia, sabe hoje a visão meio que do CrossFit, assim, nossa, Aham. isso aí machuca. Talvez era a visão da academia naquela época, e a porta de entrada então era o quê? Era a caminhada, né? Agora, o que faz essas coisas mudarem, né? Eu acho que tem duas coisas assim que socialmente faz essas coisas mudarem. Uma é, cara, ter uma opção só enjoa, fala a verdade, historicamente, você só tem uma opção. Então imagina você profissional há 20 anos falando para as pessoas que para começar a fazer atividade física só tem caminhada, e sei lá, 70% dessa galera não gosta de caminhada e fica enchendo o teu saco, porque fala, pô, mas eu não gosto, e você tem que ficar convencendo a pessoa a fazer. Então eu acho que esse é um ponto. Agora, o outro ponto é que, por exemplo, começou a ter. Porque antes era assim: caminhada é muito melhor do que qualquer outra coisa, inclusive corrida. Faça caminhada, não faça corrida. Há muito tempo atrás, acreditem, pessoal, há muito tempo atrás existia um pouco disso. Mas conforme a gente vai estudando, né, e vai vendo que, por exemplo, modalidades, né, outras modalidades que não aquela que está em voga, no caso, por exemplo, caminhada, né, que está em voga, que outras atividades não são tão lesivas quanto se pensa. Então, sabe, tirar essa crença do perigo, né? E outra coisa, e ver que algumas valências da prescrição de exercício talvez sejam mais interessantes que outras, por exemplo, intensidade. Então, por exemplo, assim, se você fizer um exercício mais intenso, ele traz o benefício de saúde mais rápido. Você não precisa fazer por tanto tempo. Aí a pessoa, opa, então peraí, eu não tenho tanto tempo assim, eu prefiro fazer uma atividade mais intensa por menos tempo,
do que fazer uma atividade longa. Tem gente que gosta do longo, tem gente que fala, não, não abro mão de fazer o meu longão. Beleza. Mas tem gente que não tem tempo, o cara quer saúde e encontra uma alternativa de um esporte mais intenso que vai trazer o benefício para ele. Agora, isso só foi possível depois que a gente observou isso com alguns estudos e que vem esse conhecimento. Enquanto a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba ficando nessa de que, porra, só tem um tipo de esporte, todo mundo tem que começar por ele, tem que ser assim, e ele é o melhor, e se fizer outro é ruim. Não é bem assim. E eu acho que agora a gente tem um exemplo histórico disso, né? Porque esse lance da caminhada, da academia, acho que mostra um pouco disso. Então, o que eu estava comentando antes é que eu acho que hoje, bom, talvez até a gente já tenha passado um pouco disso, mas até pouco tempo atrás, né, vamos dizer assim, a academia era a nova caminhada, né? Uhum. Não, faz todo sentido. Eu achei que ficou muito legal essa diferenciação, né? Esse panorama geral, assim, porque é meio que isso mesmo, né? É a forma que a gente vê. E aí, dentro disso, se a gente for continuar essa evolução, Dutra, então o LPO e o CrossFit, ele vai ser a modernidade da academia? É isso? O que que você percebe aí do perfil dos seus pacientes? Esses praticantes de academia, eles chegam para você? Como que eles chegam? Esses praticantes aqui do CrossFit, do LPO, eles chegam? De que forma que isso acontece? Conta pra gente um pouquinho aí, se isso é a evolução. É, primeiramente, complementando um pouco do que o Germano e o Luiz falou, em relação à musculação, eu acho que a grande mudança cultural que houve em relação ao encaminhamento para a musculação foram dois aspectos que contribuíram. O primeiro é a dor mais encontrada no mundo, que é a dor lombar. Se antes era proibido fazer musculação, era bom para os estudos de Pilates, né? Todo mundo Uhum. ia para o Pilates. Mas hoje não, hoje a gente encaminha para a musculação, o médico encaminha para a musculação, a gente defende, pratica a musculação. E os pacientes cardiopatas, que antes era proibido e hoje é indicado, não é verdade? Então isso eu acredito que abriu a porta para para o encaminhamento das outras condições. Porque se a gente tem duas Uhum. condições tão graves e tão presentes, que o paciente ele pode realizar a musculação, porque as outras não, né? Então, esse aspecto eu acho que contribuiu muito para o Legal. crescimento da musculação. A gente também tem que observar a diferença, né? E não demonizar a atividade física, como o Luiz falou. E existe uma grande diferença em quem está na musculação pela saúde e quem está pela estética. E muitas vezes quem está pela estética excede um pouco, faz o uso de esteroides, por exemplo, que aumenta os riscos de ruptura de tendão, e a gente observa essas lesões aí acontecendo no supino reto de peitoral maior ali, no, no, nos aplicativos aí nas redes sociais, né? E quando a gente pensa na sobreposição, que também foi falado nisso, eu, eu penso que simplificando até onde o fisioterapeuta pode ir e até onde o profissional da educação física ir, lógico que vai ter ali uma intersecção que os dois vão trabalhar juntos. Uhum. Eu penso que o fisioterapeuta ele trabalha muito mais para fazer o indivíduo suportar a execução. E o profissional da educação física, ele trabalha muito mais para o indivíduo executar uma função com um desempenho maior. Então, exemplificando um saque de um tenista, o profissional da educação física ele vai ficar muito mais preocupado, ele vai se preocupar muito mais na potência do saque, e o fisioterapeuta em o labro ali, a inserção da cabeça longa do bíceps, suportar essa carga do desempenho. Eu acho que isso é uma definição prática interessante para a gente pensar. Boa. E quando a gente vai para, pensando no CrossFit, no LPO, eu acredito que não é a nova atividade física, mas contribuiu para uma mudança de paradigma em relação à atividade. Uhum. Porque a musculação, querendo ou não, existe a monotonia da musculação que muitos se queixam. E o CrossFit a gente sabe que tem um senso de comunidade, uma adesão absurda.
não é verdade? E muitos comparam a musculação com o CrossFit. Ah, qual que lesiona mais, qual o melhor, qual o pior? Pô, são atividades totalmente diferentes, não é? Uma é de condicionamento extremo, a outra você pode também trabalhar com condicionamento extremo, mas a grande maioria não trabalha com condicionamento extremo. Uma tem competição, não é? A musculação normal, não vamos falar em pensar em bodybuilding, campeonato de supino reto e tal, mas normalmente a musculação praticada ela não é uma competição, não tem aquelas Uhum. regras de competição. Então, são totalmente diferentes e vamos abrir para Luiz e Germano, senão eu vou começar a falar aqui e vou entrar em lesões e vou engolir um monte Ô, Dutra, das deixa, palavras eu- deixa eu aí fazer, que os meus amigos vão entrar. deixa eu fazer um comentário que você fez que eu achei fantástico, cara. Posso, né, Bruno? Lógico. Cara, fantástico você vir e trazer essa coisa da musculação, o pessoal da estética, né? Achei legal você trazer essa ideia. E aí eu fiquei pensando aqui agora que você falou de competição. A competição na academia, ela só não é uma competição assim aberta, né? A Porque tem a competição competição velada, estética, né? né? É. É uma competição velada, né, cara? Tipo, pro pessoal da estética tem muito disso, né, cara? Eu tô olhando aqui no espelho, meu colega lá fala, caraca, bicho, eu quero ser daquele jeito ali. Aí o cara põe aquilo pra ele mesmo. Então, assim, não é uma competição, ele não tá competindo diretamente com uma outra pessoa, né? Mas ele olha aquilo como exemplo e fala, pô, quero chegar lá. E aí, sei lá, uma competição diária, às vezes, com ele mesmo ou com o outro imaginário que tá na cabeça dele pra ele chegar até lá, assim, né? É interessante de pensar nisso, né? Não, muito, e é o que mais, o que eu mais escuto de críticas, né, acho que dos meus pacientes aqui, obviamente, em relação à academia é justamente isso, né? Ah, porque parece que é o ambiente não faz eu aderir, não faz eu querer estar ali, porque parece que as pessoas estão competindo, né? É que aí a gente entra numa outra esfera, que a gente já teve aula aqui, né, com o Fábio Dominski, por exemplo, para falar sobre adesão. E, pô, recentemente, né, nas redes sociais dele, ele fez um tour aí pelas academias, né? Não sei se vocês acompanharam, falando exatamente do perfil de cada academia e o que parece que gera maior adesão ou não, né? E aí seja talvez um fator que a gente lá na frente vai precisar discutir melhor mesmo, que é da adesão e do engajamento do nosso paciente, né? Mas antes da gente pensar nisso, tentando trazer mais o lado começando a olhar mais o lado clínico, né, o lado mais prático disso tudo, eu queria perguntar para vocês assim, a gente fez esse panorama da atividade de uma maneira geral, né? Mas como que a gente pode olhar para isso de uma perspectiva da ciência, assim? Como que a gente está de estudos relacionado, seja a prevenção, seja a lesão, dentro da academia, pensando no CrossFit, né? E aí, quando a gente fala de LPO, acho que é só importante deixar claro que o LPO ele é um dos movimentos dentro do CrossFit, né? Então, por isso que a gente coloca ele como um correlato do outro, né? No CrossFit a gente tem movimentos ginásticos também, tem outros tipos de movimento, mas o LPO acaba sendo grande parte disso aí, e o LPO acaba aparecendo também como uma modalidade olímpica, né? Então, por isso que a gente acaba usando um termo para agrupar tudo isso, né? Mas o foco da pergunta é entender como é que está aí de ciência por trás disso tudo, de academia, e aí acho que a Gê tá pesquisando mais sobre isso, pode fazer esse paralelo para a gente, Gê, por favor. Eu vou começar, e daí os meninos continuam, porque o Luiz vai saber da minha resposta já, porque eu fico aperreando ele. De vez em quando eu estou na academia, minha mente não desliga. Falei, ô Luiz, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer um estudo com isso, porque não tem condição. Mas, enfim, nem sei se faria sentido esse tipo de estudo, porque talvez metodologicamente seria um pouco mais. Enfim, talvez assim, a incidência, como a gente já vinha conversando, né? A incidência, se pegar estudos, talvez assim, é porque o que acontece quando você vê praticantes de musculação, especificamente o praticante de musculação, cientificamente, quando você pega estudos epidemiológicos, a gente não tem um dado de que aquela lesão, por exemplo, foi fruto de um treino dentro de uma academia de musculação, entende? Porque dentro desses estudos vem halterofilistas, pessoas que levantam peso acima da cabeça, né? Vem diferentes perfis, e não o praticante de musculação.
em que é aquele cara que treina numa academia e que tem um maquinário e que no máximo o peso livre que ele vai levantar é um militar, um supino, que seja, mas a grande maioria dos treinamentos eles são de máquina, né? Então, você pegar aquele cara que está começando na musculação e você acompanhar e você verificar a incidência, eu acho que é um estudo, Luiz pode depois trazer um pouquinho sobre isso, mas talvez seja um pouco mais difícil, assim, no sentido de não ser uma prática de atividade de exercício físico mesmo que você diga, nossa, isso vai lesionar. A não ser que sejam os fatores associados, né? Como a carga mesmo que o indivíduo coloca, que talvez seja um dos principais fatores, né? E não exatamente a execução. É engraçado que eu posso falar um pouco mais detalhado, assim, específico para membro superior, que é onde foi o meu maior foco de estudo, nesse sentido. Especificamente, quando você pega os estudos focados na extremidade superior, você, bom, de uma forma geral, só trazendo, né, quando você vê, assim, questões de incidência, de prevalência de lesão dentro de ambiente de academia, você vê pessoas que relatam, é ombro, joelho, coluna, cientificamente falando, em termos de prevalência. Quando você vê o aspecto de justificativa em relação a isso, teve um cara chamado Colbert, em 2008, daí ele publicou alguns estudos. Ele trouxe, foi muito interessante isso, porque ele trouxe através de estudos transversais, ele tentava fazer testes clínicos, que a gente estava falando hoje de tarde, Bruno, sobre isso, relacionado ao complexo do ombro, por exemplo. Então, eles faziam os testes clínicos e relacionavam com alguns exercícios. Olha isso, eles relacionavam com alguns exercícios que eram feitos na academia. Então, a partir do momento que o cara sentia um teste positivo em testes especiais que se chama, né? Teste positivo no teste especial e fazia uma relação com os exercícios feitos em academias. Começou-se de 2008, 2011, meio que, como que eu posso dizer, taxar determinados exercícios como lesivos. Vou dar um exemplo. Você fazer um exercício por trás da cabeça, a puxada atrás da cabeça, ou mesmo o exercício que você faz o peitoral e você passa da linha do ombro do tronco, você fazer exercícios que o militar, ele tem que ser mais ou menos em torno de 45 graus no plano escapular e não pode ser aberto. Tudo isso modificou-se dentro da área da educação física com a justificativa de não faz dessa forma porque esse movimento ele é lesivo, vai lesionar. Correlacionou-se com presença de instabilidade anteriores e elas executavam mais exercícios atrás da cabeça. Começou-se a dizer, não faz exercício atrás da cabeça, não com a ótica de hipertrofia, ativação muscular, que talvez seja o interesse da área da educação física, mas com a ótica de não faz o exercício atrás da cabeça porque você gera um aumento do estresse na região anterior do ombro. E se a gente for ver, provavelmente isso translada para outras áreas também, dor relacionada à região lombar, relacionada ao membro inferior, como, por exemplo, agachar passando da linha do joelho, né, que por muito tempo foi colocado como lesivo. Então, existe um contexto relacionado a estudos transversais, estudos de relação, que não tem relação de causa e efeito, e que foi criado esse nocebo lá atrás e que está até hoje. E que muitos profissionais de educação física não faz não, porque é lesivo, entende? Então, numa perspectiva científica, o que a gente sabe sobre... Por que eu me interesso, né, estudar esse assunto? Primeiro, porque eu sou praticante da musculação há muito tempo e eu tenho visto que essa modalidade, ela gera adaptações. Eu não estou falando que adaptações são negativas, não é isso. Eu só gostaria de entender mais o perfil dessa população. Inclusive, que é um perfil que, se a gente comparar, na minha visão, é muito diferente do praticante de CrossFit, por exemplo. Até estruturalmente falando, as pessoas, entende? Assim, então, o que a gente vê são alterações, sim, por exemplo, de mobilidade, não que mobilidade seja o X da questão, mas
alterações de mobilidade, o cara que está na academia muitas vezes se preocupa mais com grandes grupos musculares, então um aspecto mais, eh, não sei se posso falar isso, mas no aspecto de prevenção secundária, quando a gente traz os estudos focados ali em prevenção, alguns exercícios eles não se chama atenção para alguns exercícios, então foca-se mais, né, em determinados grupos musculares. Enfim, então eu acho que numa perspectiva de ajustes, digamos assim, cientificamente falando, eu vejo que há uma necessidade ainda da gente conhecer mais. E daí eu fiquei, caramba, tá todo mundo na academia, tá todo mundo treinando, ninguém tá pesquisando essa galera, sabe? Ninguém tá pesquisando nem mesmo, ou mesmo uma simples prevalência de lesão, sabe? Aqui no Brasil, que seja, tudo bem que talvez não seja por conta da musculação, mas a galera tá lá dentro. Se tá lá dentro, eu preciso chamar atenção para isso e que talvez quem está lá dentro lidando não é mesmo o fisioterapeuta, é o profissional da educação física, sabe? Porque a gente tecnicamente não está atuando lá dentro e tudo mais. Não tem a mesma liberdade que se tem um profissional da educação física, né, para estar ali dentro. Então, é, foi um sinal de alerta, assim, eu tive vontade e acabei indo por essa linha. Ainda está iniciando, mas o que eu posso dizer, assim, em relação ao que eu tenho estudado, é que pouco talvez se olha para essa população, eu acho, assim, pelo menos nos estudos aqui no Brasil, sabe? Teu áudio está desligado, Bruno. É a primeira vez que estou fazendo isso, eu fiquei meio perdido. Quando a gente pensa aqui no CrossFit, é, isso parece que é um pouquinho melhor. Ou não, tô viajando muito. Porque assim, ó, na minha cabeça, na hora que a Agir estava falando, eu fiquei pensando assim, pô, que é um pouco do que eu sinto, talvez, do CrossFit isso acontecendo, tá? Mas talvez seja só um preconceito meu mesmo. E por isso que eu lanço a pergunta para vocês. Como dono de academia, né, não quero ter a fachada de que a academia que eu estou oferecendo ali machuca, de que os exercícios que estão sendo feitos ali machuca, seja CrossFit, seja qualquer tipo de coisa, né? De academia convencional, vamos dizer assim. Então, será que também isso não é um, uma coisa que influencia na gente não ter tanta pesquisa nesse assunto? E aí, por isso que eu perguntei, no CrossFit parece que isso é um pouco diferente, mas pela cara de vocês já senti que talvez não seja. Fica à vontade, quem quiser responder, manda Bruno, bala. como a gente estava conversando, o CrossFit, eu lembro que eu publiquei, eu gosto muito de infográfico, como a Germana também gosta, e eu publiquei um infográfico em 2018, mais ou menos, no meu Instagram, sobre as lesões no CrossFit, e a gente só tinha estudos transversais. E a taxa de incidência era comparativa a outras modalidades. E aí, quando eu publiquei no meu Instagram, todo mundo bateu palma, legal, compartilhamentos e tal. Aí, em 2020, um amigo chamado Luiz Espanhol, que eu acredito, como eu falei antes, que as lesões do CrossFit, a gente tem uma linha ali do tempo, antes do estudo prospectivo deles e depois. Eu publiquei um outro infográfico, mas utilizando os dados do estudo de corte de, se eu não me engano, 12 semanas, do Luiz, em 2020. E aí, caramba, eu fui escorraçado nas redes sociais. Ah, porque você não entende da modalidade, você não pratica a modalidade, você não sabe o que está fazendo. Porque a taxa de incidência saiu lá de 3 lesões para 18,9 lesões a cada 1.000 horas. E o que acontece é muito isso. A gente tem alguns estudos, mas de baixa qualidade. E eu vou abrir o espaço para o Luiz complementar. Pô, legal. Valeu, Dutra, pela introdução, cara, muito, muito interessante. E eu acho o seguinte, né? Vou pegar um gancho um pouco do que a Germana estava falando ali da musculação, e aí eu entro no CrossFit, né? Cara, eu acho assim, gera muito interesse
talvez eu não tenha pensado a fundo nos motivos, a gente pode pensar junto aqui. Mas o fato é, gera muito interesse pesquisar coisas que envolvem competição, né? Então, por exemplo, quando aí eu vou chegar no CrossFit exatamente por esse ponto, mas se a gente pensar, Uhum. né, futebol, voleibol, pô, name it, né, cara? Quer dizer, um monte de atividade física ou esporte que tenha competição, essa questão do estudo científico, se lesiona, se não lesiona e etc., parece que gera muito interesse. A musculação, como bem pontuado aqui, musculação pela musculação, porque tem algumas coisas que a musculação se aproxima, né? Então, o powerlifting, né, que o Dutra comentou, que tem competição de supino, agachamento e tal. Mas aí é um movimento específico, né? É o powerlifting ou a competição de um movimento dentro do powerlifting lá que os caras montam uma competição específica. Agora, a Uhum. competição de musculação é até difícil pensar, porque é tanta, né? Competição de musculação, vou colocar o quê? Vou colocar uma rosca direta com um tríceps lá e tal. Quer dizer, como é que eu vou montar uma, né? Então fica até um pouco difícil de pensar. E talvez quem tenha feito isso com maestria seja o CrossFit, então eu vou chegar lá daqui a pouco, mas pensar em, si, em competição, usando musculação, tanto é difícil de pensar que historicamente a gente praticamente não viu isso acontecer. E como não tem, parece que o interesse é outro. Então agora esse interesse surge porque não é muito no passado, né, é recente até que houve essa mudança de visão assim do ponto de vista de, cara, esporte, atividade física, saúde pública. Não é tão Uhum. antigo assim essa ligação, né? Então, hoje, que isso parece um pouco mais. Eu vou usar a palavra óbvio, talvez não seja a melhor palavra, mas uma coisa que é mais próximo do nosso dia a dia. Uhum. Então, tem pessoas que pesquisam isso hoje, né? Então, a própria Germana está usando ferramentas da saúde pública e da epidemiologia para abordar esses aspectos. E aí, agora, isso vem à tona com um foco um pouco mais de saúde, menos performance. Tem prevenção também, mas também tem saúde envolvida e talvez esse interesse aumente hoje. Agora, a verdade é que o CrossFit veio há pouco tempo também. Então, essa evolução social, vamos dizer assim, não só dentro do esporte, mas que de toda a sociedade, né, de hoje, talvez voltar um pouco mais a visão para essa questão da ciência, aí o CrossFit surge, então é mais fácil juntar uma coisa com a outra. Então, eu acho que, historicamente, não tem muito como a gente comparar, assim, se é igual, se é diferente da musculação, porque a musculação já está há muito tempo e ela pegou uma sociedade diferente, né? Hoje, quando o CrossFit vem, pega uma sociedade que, né, cara, o quanto que a gente não evoluiu com tecnologia em pouco tempo. Então ele pega uma sociedade, né, mais moderna, diferente, que talvez seja um pouco mais proximidade com as questões da ciência. Então esse eu acho que é um ponto que facilita para modalidades como o CrossFit, né, de talvez terem um interesse. Eu não sei se tem um corpo de evidência maior, porque se a gente pegar na história, talvez não, mas se a gente pegar assim por tempo, né, então pelo tempo que existe, se a gente ajustar pelo tempo que existe, eu não vou ter dúvida em dizer que o CrossFit talvez ganhe, por exemplo, da Uhum. musculação, né? Uhum. E também falando do LPO, né, uma coisa que foi dito do LPO, então assim, o interessante foi que o CrossFit popularizou o LPO, porque o LPO é mais antigo que o CrossFit, né? Então o LPO, Tá nas levantamento de peso Olimpíadas olímpico, né? Tá nas há muito Olimpíadas, é o tempo. weightlifting, e tá nas Olimpíadas como um clássico, né? Não tá nas Olimpíadas como alguma coisa, né? É um clássico das Olimpíadas o weightlifting, né? Que é o que a gente chama aqui de levantamento de peso olímpico, o LPO. Mas como no CrossFit? Então o CrossFit veio e falou assim, cara, vamos pegar musculação, treino funcional, vamos fazer o seguinte, vamos montar aqui um. Então eu sempre vejo assim, o pessoal brincando com meme de CrossFit, né? Eu passo na frente do CrossFit e parece essa imagem. Aí quem é da minha idade vai lembrar do Chaves. Aí tem o capítulo do Chaves lá, cada um brincando de um jeito, assim, né? Totalmente diferente, e é mais ou menos isso. Então tem um monte de coisa, um monte de movimento que eles colocaram junto numa roupagem lá e montaram competições de CrossFit, né? E isso, cara, isso bombou de uma forma fantástica, não só pela forma como o exercício é montado, mas como eles fizeram a questão do social e tudo mais, né? E Uhum. virou um evento, né? Virou uma coisa. Mas o que eles fizeram muito interessante foi envolver competição. Assim como tem no LPO a Uhum. competição, mas na Verdade. musculação meio que não tinha muito, eles envolveram competição. E na hora que envolve competição, o interesse vem, né? Uhum. O interesse vem. Por exemplo, quando a gente foi fazer o estudo lá também, a gente não, como muita gente pode acreditar, o estudo que o Dutra comentou, né, que a gente
fez foi com a autorização deles, porque o CrossFit é uma marca, né? Assim, Uhum. diferentemente dos outros, né? Então, por exemplo, musculação não é uma marca, futebol não é uma marca, agora CrossFit é uma marca. Então a gente teve a autorização deles, eles autorizaram a fazer e tudo bem. Então, assim, acho que eles têm interesse também de mostrar o que está acontecendo lá, até para poder melhorar. Eu acho que o que eles tentam barrar um pouco às vezes é umas loucuras que às vezes aparece, de cara que não é muito pesquisador e tenta, né, enfim, fazer algumas coisas que talvez não sejam adequadas mesmo. Mas na minha experiência, pelo menos, tá sendo essa. E aí o Dutra comentou uma coisa interessante, porque de fato a gente conduziu o estudo, e a gente conduziu o estudo exatamente por causa disso, pela visão que as pessoas tinham de que o CrossFit era mais lesivo do que os outros esportes, Uhum. né? E eu nessa época, adivinha o que eu comecei a fazer nessa época? Obviamente comecei a fazer CrossFit. Assim como no meu mestrado eu comecei a estudar corrida e comecei a correr, nessa época eu comecei a fazer o CrossFit, até para poder entender um pouco mais a coisa na minha pele, né? Começou assim, eu quero entender um pouco mais na minha pele porque eu estou estudando isso, depois, lógico, me apaixonei e faço até hoje. E o interessante ali é que o que a gente encontrou, então veja, o meu grupo de pesquisa usa uma definição de lesão muito próximo de algumas coisas assim de saúde pública. Então ela não é muito focada em gravidade ou severidade, né? A gente tenta Uhum. pegar um aspecto maior e depois a gente classifica em níveis de gravidade para poder dar para as pessoas alguns parâmetros. Mas a captura, a gente faz a captura da maneira talvez mais generalista que a gente possa, né? E o que a gente encontrou foi o seguinte, na verdade, se a gente olhar a incidência, não a densidade de incidência, mas a incidência de proporção de 12 semanas, ela bate com outros esportes assim mais dentro. Então, por exemplo, eu costumo dizer para meus alunos, né? Se alguém chegar para mim e falar assim, qual é a incidência, vai, de 12 semanas, enfim, de lesões desse esporte específico? Cara, eu nem preciso saber o esporte. Eu falaria entre 20 e 30. Então, eu que estou estudando isso há muito tempo, se eu fosse dar um chute em qualquer coisa, se eu falaria entre 20 e 30, eu possivelmente acertaria 90% das vezes, tá? É lógico que eu não estou sugerindo que você use isso como uma evidência, mas o que eu estou querendo dizer é que deu por aí. Como deu por aí, quando a gente fala de pessoas que se machucam em um determinado período do tempo, pessoas que se desenvolvem lesão em um determinado período do tempo, é muito parecido com os outros esportes. E dentro do nosso estudo, o que aconteceu foi que isso depende também da definição que você usa, mas em comparação com outros esportes ou com outros estudos que tinham feito do CrossFit, a nossa densidade de incidência, que aí foi o que o Dutra comentou, que foi 18 e pouco por 1.000 horas de prática, né? Quando a gente pega isso, então a média foi 18, tem um intervalo de confiança lá, que na hora que a gente joga, por exemplo, né, se a gente pegar em corredores, qual que é essa estimativa em corredores iniciantes? É 17. Então, se pegar o intervalo de confiança e pegar o 18 daqui, não está tão diferente assim, Uhum. concorda? Agora, o que acontece? Existem, de fato, algumas definições, alguns esportes, ou, às vezes os estudos não reportam por 1.000 horas e a gente não vê esse detalhe, que mostram números, às vezes, menores. E por mais que... Então, assim, a conclusão do nosso estudo, né? Veja, vocês podem ver os resultados e concluírem, né? Estudo científico a gente gosta de ler assim, a gente vê o resultado e conclui baseado no nosso contexto. No contexto nosso do estudo, quando a gente discutiu nossos próprios resultados, a conclusão foi que o CrossFit não lesiona mais do que os outros, quando a gente põe isso tudo no pacote. Agora, quando você pega uma densidade de incidência de 18 a cada 1.000 horas, então o que isso quer dizer? Quer dizer que não importa quantas pessoas tem no balaio, a cada 1.000 horas de prática, naquele grupo, 18 lesões vão surgir, a cada 1.000 horas de prática. Se você está pensando assim, mas eu acho que isso é muito ou tudo mais, o que a gente pode pensar é que a quantidade de pessoas se lesionando é a mesma, mas talvez o que acontece é que pela quantidade da prática ela aparece antes, né? E por que talvez ela apareça antes? Porque o CrossFit ele é classificado como uma atividade de alta intensidade. Então veja, se eu estou usando alta intensidade, então lembra que eu falei que a intensidade traz benefício? Mas meu filho, não tem como, cara, não existe almoço grátis, como diz minha avó. Então se você quiser usar a intensidade, né, numa atividade para te trazer o maior benefício de saúde, você, né, pode usar esse approach, mas talvez tenha que ter um certo cuidado, porque é essa mesma intensidade alta que pode te colocar no maior risco de desenvolver lesão, né? E eu não estou falando que o CrossFit te coloca no maior risco, estou dizendo que ele coloca no risco igual. Mas se você está pensando que essas taxas podem ser talvez um pouco, que essa taxa de densidade de incidência possa ser um pouco mais alta, não é por causa da quantidade de lesões. Se for,
Se for, e eu não estou falando que é, se for, é talvez porque ela acontece antes. Então, por exemplo, na corrida um cara se lesionaria no terceiro mês, talvez no CrossFit o cara vai estar sentindo alguma coisa no segundo, alguma coisa assim. Mas a quantidade de pessoas lesionadas por período parece ser a mesma, tá? Então, alguma coisa a gente tirou de conclusão desse estudo, e a ideia geral é que assim, ó, galera, CrossFit machuca, como toda outra intervenção, existe um efeito colateral e vão existir lesões. Mas é uma atividade física, então é muito saudável fazer e não está com o risco aumentado comparado com os outros esportes. Está na média, não está menos também. Então o pessoal que fala que o CrossFit, já vi isso também, o pessoal fala que o CrossFit machuca menos. Não, mas o CrossFit machuca menos porque o cara do boxe é um cara bom. Beleza, também não é bem por aí, é na média. Então Uhum. na média está tudo ali. Então assim, ó, qual que é a melhor atividade física para eu fazer? Aí eu queria dar esse recado, se permitir, Bruno, antes de a Por gente passar a favor. palavra para você. Qual que é a melhor atividade física para eu fazer? Aquela que eu engajo. Ponto. Não tem uma melhor que a outra, nem para. Ah, mas essa traz mais benefício. Cara, eu vou ter benefício se eu fizer. Essa atividade eu gosto e eu engajo. Pois vá bem, meu querido. É essa que é a tua atividade para fazer. Não se preocupa. Ah, mas tem o. Não pensa ali, vai e faz. Aí depois tá fazendo, tá fazendo. Então agora a gente começa a pensar talvez no jeito melhor de fazer para diminuir o risco, um possível risco que você tenha. Mas a verdade é que a melhor atividade física para fazer é a que o cara engaja, é a que o cara faz. Perfeito. Essa podia ser a frase final, né? Para a gente colocar no corte do podcast depois, né? Mas não estamos no final, gente. Espera aí que esse assunto vai render muito ainda. Eu queria perguntar para o Dutra tem mais esse viés clínico aqui, né? De atendimento, o cara empreendedor dentro do assunto, né? Como que chega esses pacientes para você, Dutra? O que você percebe aí deles? Por exemplo, o cara que está no CrossFit, ele vem depois que ele tem uma lesão, propriamente dito, ele vem quando ele tem um desconforto, que está acontecendo nisso aí no seu contexto e no que você conversa com outros profissionais também, Dutra? A gente tem vários perfis de praticantes de CrossFit que chegam à nossa clínica, né? Nós temos aquele atleta de competidor que Uhum. está querendo ir ali para um TCB, e aí esse cara ele vai investir em prevenção de lesões, né? Demora um pouco, porque eu costumo dizer que o que é mais vendido como prevenção de lesões não reduz os riscos de lesões. Por exemplo, eu posso estar até errado, alguém pode, o Germano ou o Luiz pode me corrigir. Eu não tive contato ainda com o ensaio clínico, trazendo algum dado que atletas que passam por recovery, né, ou que utilizam recovery no seu, Eu vou, no eu seu vou lhe interromper para cotidiano, bater palma, viu, Dutra? Eu vou lhe interromper é, para bater re- reduz os riscos de lesões, né? Tem menos lesões do que aqueles que não fazem o recovery. Então, o que é que a gente tem no mercado hoje? É uma venda de prevenção que não previne nada. Né? A tal da liberação miofascial, ventosa e terapia manual com manipulação de alta velocidade e mobilização. Eu não estou aqui dizendo que essas intervenções não servem para nada. Eu Uhum. costumo dizer, eu tenho uma frase que a maca, né, as intervenções passivas, ela não reduz os riscos de lesões, mas ela faz parte da saúde preventiva do atleta, né? Faz o atleta sentir-se melhor, Uhum. acelera um pouco da recuperação dele, mas não reduz os, a gente não pode dizer que isso reduz os riscos de lesões, na é verdade. Então o atleta ele vem com essa mentalidade, geralmente encaminhado por outro amigo, caramba, a Dutra faz um trabalho diferente, faz um trabalho de prevenção com movimentos, avalia fatores de risco e tal. E aí eu recebo esse atleta e geralmente esse atleta que é de altíssimo nível, que quer ser referência nacional, ele não aceita a alta da prevenção, né? Chega um momento que eu costumo dizer que nós somos ali o meio do caminho para o profissional da educação física, para a autoprevenção. O atleta ele tem que saber o que é que melhora, o que é que reduz os riscos, só Uhum. que ele não aceita a alta e ele continua lá na clínica. Nós temos o perfil dos pós-cirúrgicos, né? Muito ombro, e atletas que ficaram com alguma restrição
por alguns motivos, que não vem ao caso, mas ficou com alguma restrição de mobilidade, com redução de força, e aí ele vai buscar o retorno esportivo, né, o retorno ao CrossFit, lá na clínica. E tem um paciente que se lesiona mesmo e busca o nosso serviço. E uma raridade acontecer, geralmente são pacientes que já conhecem o nosso trabalho, eles vão migrar às vezes de modalidade, estão na musculação e quer fazer CrossFit. Eu queria fazer um trabalho com vocês aqui, Dutra, para me preparar para o CrossFit. Então, esse é o perfil que nós encontramos ali de atletas de CrossFit. Legal. Vou usar da sua experiência mais um pouco, Dutra. Acho que assim, os nossos alunos aqui também, eles procuram muito a prática, né? Muito conteúdo de como fazer e tal. Então, se você tiver, assim, se você puder falar um pouquinho, né? Como que você costuma trabalhar isso dentro da clínica, né? Para a gente ter outros insights também. Então, eu acho que nessa linha de prevenção mesmo que você está falando, Só né? Como repete a que última frase, por favor, Bruno, porque cortou para mim. Tá. Não, eu estava falando que os nossos alunos eles têm essa pegada mais prática, né? Também de querer entender modelos de negócio e tudo mais. Então, se você puder falar um pouquinho do seu modelo de negócio, né? Quando você pensa nesses aspectos de prevenção, assim, como é que você avalia, você propõe, como é que funciona tudo isso, Dutra? Então, a gente tem dois pilares, né, no consultório, na clínica. O paciente com dor persistente, com dor crônica, que eu gosto pra caramba de estudar, de tratar, Uhum, e os atletas. Quando se fala de CrossFit, quando o atleta chega, o nosso trabalho é baseado no conceito PML, não é? Nada mais é do que associar a especificidade da modalidade. Então, a gente vai avaliar toda a epidemiologia, todo o contexto do esporte, a individualidade do atleta, todos aqueles testes de mobilidade, de força isolada, de força funcional e evidências científicas. O que é que a gente tem de evidências para reduzir os riscos de lesões daqueles fatores que a gente encontrou na avaliação. E aí, uhum, depois disso, a gente tem um relatório, apresenta para o atleta, traça o programa de prevenção, mas sempre o nosso objetivo é que, ao final, ele receba um programa de prevenção para ele executar em casa da forma mais simples possível. E aí a gente tem várias nuances, a gente sabe que não pode passar, o ideal é que não passe de 20 minutos, programa de prevenção, senão uhum, reduz a adesão. A gente sabe que na hora da educação, na hora da avaliação, a gente fala muito mais que o programa de prevenção vai melhorar o desempenho do que propriamente reduzir os riscos, porque tem um estudo qualitativo falando isso, que o atleta ele valoriza mais o desempenho do que a prevenção. Então a uhum. gente usa todas essas evidências, essas pitadas ali de estudos qualitativos e quantitativos para conseguir a adesão do atleta e realmente impactar positivamente a vida dele, que é o principal objetivo, é ele não precisar mais da nossa clínica. Então, a gente costuma dizer que a gente quer o retorno porque a gente quer que o atleta ele retorne porque ele quer a nossa clínica, e não porque precisa. Massa, muito massa. Obrigado pelo. Acho que é legal entender isso, né? Porque é lógico que você, dentro do seu contexto, da sua histórica, do seu histórico todo, né? Isso acaba fazendo sentido, mas eu acho que a gente é carente dessas boas ideias, né? E a gente tem muito, ainda um mecanismo muito focado na doença, né? E a hora que a gente olha para os aspectos mais de saúde, trazendo isso de prevenção dentro desse contexto esportivo, eu acho que é muito legal. Eu perguntei porque já imaginava a sua resposta nesse sentido e de te acompanhar, né, das redes sociais, e eu acho muito legal mesmo. Acho que você conseguiu encontrar um meio de tornar isso real, né? Fora de contexto de clube, fora de contexto, trazendo isso para o chão da fábrica mesmo, né? Colocando isso para todo mundo. Acho que isso é muito legal mesmo. Bom, gente, chega uma hora a gente vai ter que acabar, né? Não tem jeito. Então, eu queria, assim, de cada um aí as considerações finais. Queria propor um desafio aqui. Pensa que assim, né? Essa aula, os alunos eles vão ter acesso e, se tudo correr bem, sei lá, 2030 a gente vai estar tendo a pós ainda. É, que mensagem que vocês queriam olhar e chegar lá em 2030 e falar, pô, conseguimos nesse aspecto aqui de academia,
de treinamento de uma maneira geral, né? Poxa, olha que loucura! Aqui em 2020, 2024, a gente fazia isso, e agora a gente chegou em 2030 e esse não é um problema que nos pertence mais. O que vocês acham para onde que a gente precisa ir nessa questão de evoluir, seja na ciência, seja na prática, dentro desse contexto aqui que a gente está falando? Vai lá, Luizão. Eu acho que o meu desejo, assim, pro futuro, né, é que, imaginar lá 2030, até mais para frente, talvez, não sei, é que não só esses que estão agora, mas cada coisa que vá surgindo, cada oportunidade que vá surgindo, ela vá surgindo mais próxima da ciência mesmo, sabe? Então, mesmo essa questão do CrossFit surgindo agora e tal, eu acho que o CrossFit agora, né, já surgiu há algum tempo, mas eu digo, do ponto de vista histórico, comparado com musculação, que é o que a gente está colocando aqui, eu Uhum, estou chamando ele de agora, eu estou chamando ele de de moderno em comparação com musculação ou LPO. uhum, Então eu acho que ele chegou no momento histórico que usou um pouco dessa onda, mas ainda assim, veja, ele já está aí há algum tempo, né? E a gente está discutindo aqui alguns estudos que surgiram, que talvez já devia ter ensaio clínico, alguma coisa assim, meio que ainda não tem, né? A gente está ainda um pouco patinando nisso. Então talvez que as coisas venham surgindo meio que junto com os estudos para ver se aquilo de fato, sabe, para não ficar muito no empirismo, assim, do tipo, vamos uhum. jogar para a população, deixa o pessoal experimentar, se der errado a gente para, se der certo a gente continua, sabe? Acho que talvez fazer um pouco menos disso, né? E aí, com isso em voga, com essas informações vindo, eu acho que né, outros profissionais também, mas aqui focando no fisioterapeuta, ele vai ter uma visão um pouco melhor de como e onde atuar, sabe? Uhum. Legal. E isso não é específico de agora, tá? Então, se a gente for pensar, os outros esportes que vinham antes também carecem talvez um pouco disso, mas que de agora para frente, né, a gente consiga um pouco mais esses mundos, né, da prática ali dos esportes que vão surgir e outras coisas que com certeza vão surgir, mas que a gente consiga aproximar isso um pouco mais da ciência para não ficar tanto só no empirismo. Não que o empirismo não seja bom, tá, gente? Ele é ótimo, mas só ficar no empirismo, existem algumas coisas que podem ser equivocadas e dar errado, né? Então, que a gente tem esse modelo um pouco mais experimental próximo da gente também. Boa. Quem vai? Quem vai? Eu acho que mais para frente, bom, o que eu acho, Bruno, eu acho que talvez é até um pouco linkado com o que a gente conversou também antes, na verdade, pensar algumas coisas. A primeira delas, eu acho que é a gente parar também de ser muito taxativo no sentido, eu espero, né, que isso a gente possa reduzir isso com o tempo, de que essas coisas que a gente está falando, lesiona ou não lesiona, causa dor ou não causa dor, né, do movimento certo. Eu fico reflexiva em relação a isso, porque o Dutra colocou, considera fatores intrínsecos, considera a tarefa, considera o ambiente. Quando você pensa em algo que você coloca outras variáveis assim no meio, Luiz pode falar bem disso, o sistema faz assim, né, Luiz? Quando você insere muitas variáveis, e aí, enfim, e eu vejo isso muito na prática, né, que às vezes a gente é muito taxativo em falar essas respostas duplas, né? Sim, não, lesões, enfim, nesse sentido de a gente tentar considerar muitas vezes o meio em que a gente está, né? A, a individualidade, o contexto do atleta, né? Tudo isso, eu acho que a gente pode evoluir mais nesse aspecto, em termos de pesquisa, em termos de prática, bem como atrelado a isso, a vejo também caminhando um aspecto da percepção mesmo do atleta. A gente estava comentando antes de entrar aqui, da percepção do atleta de dor, que isso muda de modalidade para modalidade. Mas como Uhum, é então isso? Quer dizer, o atleta que está na academia, não o atleta exatamente, o praticante de musculação, será que ele percebe uma dor de forma mais, por ele ser um pouco amador, não sei, diferente do atleta do cross, que é diferente do, sei lá, e aí o nível profissional, enfim. A gente está falando de coisas que são percepcionais, e aí é um olhar que não é do fisioterapeuta, é de quem está ali no meio vivenciando aquilo. Eu acredito que a gente possa, talvez, avançar mais nisso, sabe?
E outro ponto é de olhar, muitas vezes, quando eu falei movimento lesivo ou não lesivo, mas o movimento, olhar o movimento como um meio e não como um movimento que é um movimento lesivo, né? Uhum. Eu acho que Legal. isso também possa ser algo que a gente possa aprender mais sobre isso. Que a Sharma, por exemplo, ela tem estudos publicados no Brazilian Journal, trazendo esse olhar um pouco cinesiopatológico do movimento, mas eu sempre acho que é muito os fatores que estão ali no meio, sabe? Que possam influenciar para aquele. E a culpa não é do movimento, eu acho que não é exatamente do movimento, mas das coisas que estão atreladas a isso, sabe? Então, eu acho que é de a gente também olhar um pouco isso não como lesivo, né, mas como algo que possa ser um meio. A gente usa o movimento como um meio para reabilitação, né? Enfim, são várias coisas assim que eu penso e que poderiam ser pensadas e ditas assim para a gente tentar. Eu acho que é mudar um pouco o olhar e talvez ampliar o nosso olhar para coisas que muitas vezes a gente quer ser muito taxativo, quer respostas muito práticas e que às vezes a gente não tem. Eu pensaria muito por esse caminho também. E é isso. É engraçado, só fazendo, me permita, né, fazer um comentário aqui. É engraçado porque é muito um reflexo nosso como sociedade também, né? A gente meio que procura o que é o mais clicável, né? Procura um byte assim. E na ciência, talvez a gente, na ciência não, né? Mas a gente como divulgador científico, a gente acaba usando dessa estratégia, né? De falar isso é assim, ou como forma de venda mesmo, né? Venda, Isso é sim. assim, isso é assim, isso está errado, isso está certo, É, né? A gente procura, e eu acho que eu falei da sociedade porque a gente sempre procura, como sociedade, o que é o mais fácil, né? O que é o mais. Talvez seja o contexto que a gente está inserido, com certeza influencia isso, né? Desculpa, eu viajei aqui. Dutra, vai lá. Pode falar, É, Luiz. Pode falar, o Luiz ia falar alguma Luiz coisa? abriu o microfone, ele quer É, fazer um comentário. agora vai. Não, mas é legal isso que você colocou, é porque na verdade assim, a gente é confortável ter essa resposta que a Germana colocou como é dicotômico, né? Do Isso. sim ou não, bem ou mal. É confortável porque, como é um modelo simples, de duas respostas apenas, você escolhe uma e acabou o problema. Então parece que é uma coisa, é confortável, né? Uhum. Agora, é o que eu digo, como sociedade a gente vai evoluindo, né? Eu acho que a gente está evoluindo, eu sou um cara assim positivo nesse sentido, mas eu também acho que há o que crescer nesse cenário. Então, hoje, eu acho que o profissional, não só hoje, mas daqui, né, quando chegar em 2030, eu acho que o profissional ele tem que ser um cara reflexivo e não só apenas um profissional é, de entregar uma técnica, sabe? É Uhum. lógico que técnica, saber técnica é importante, galera, tem que saber, Lógico. pô, faz parte do nosso know-how, né? Uhum. Faz parte do nosso arsenal terapêutico. Mas eu acho que isso a gente já vem fazendo bem. Agora, raciocinar em cima desses contextos para gerar novos cenários e adaptar isso, né, para os pacientes, sem ficar replicando a mesma coisa para todo mundo, mas entender que cada um tem a sua individualidade e que dentro dessa individualidade eu tenho que fazer certas adaptações, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que a prática baseada em evidência está trazendo um pouco disso, porque no Uhum. início entendeu-se que prática baseada em evidência era prática baseada em artigo, né? Então você lê no artigo e reproduz. E hoje a gente sabe que não é isso. Prática baseada em ciência não é prática baseada em evidência, perdão, não é prática baseada em artigos. Tem que, na verdade, pegar a evidência e colocar em contexto. Então, eu acho que esse colocar em contexto, a gente está aprendendo a fazer, a gente está conseguindo fazer, mas vai conseguir fazer melhor no futuro. Então, eu acho que talvez até o aluno de 2030, quando lê isso, fala assim: nossa, que legal, já estamos aí, e estamos indo para a próxima. E Aham. se tiver, que bom. Mas eu acho que cai um pouco de entender nisso, né? Os contextos, eles não são dicotômicos. Como não são dicotômicos, vai ter que fazer eu pensar mais, porque são vários cenários. Então, desses vários cenários, né, eu preciso pensar em como encaixar melhor isso. Eu acho que isso faz a sociedade evoluir e eu acho que vai fazer a gente ser fisioterapeutas melhores, sabe? Do que ficar sempre olhando só para o zero, para o um, né? Ou esse Uhum. dicotomismo, Uhum. né? Olhar para o contexto inteiro, para o aspecto inteiro. Então, interessante essa abordagem. Boa, vai lá, Dutra. bem, o que eu espero aí da nossa profissão daqui a 30 anos, né? Ó, mensagem forte. Primeiro, eu espero, como meus amigos falaram, que todos nós, né,
consigamos passar essa, essa atitude em vestir a camisa da humildade e do raciocínio complexo, né? A todo tempo a gente está em busca de perguntas, às vezes não é nem de respostas, e a forma mais humilde de se pensar é pensar de forma complexa. Eu espero que a profissão associe mais, principalmente nessa área desportiva, o estudo da dor persistente, a neurociência. Então, ainda está muito biomecânico, entendeu? Eu recebo pacientes que passam por sofrimento durante a reabilitação, por exemplo, de joelho, sem necessidade, e é muito comum. Então, eu acho que os fisioterapeutas precisam inserir mais neurociência e o estudo da dor dentro da fisioterapia esportiva. Eu espero também que meus amigos pesquisadores tragam mais é, automonitoramento do atleta. Então, a gente sabe que a lesão antes de ocorrer sempre tem ali uma redução de força de isquiotibial de 10%, uma redução de amplitude. Eu conversei sobre isso no restaurante com Germana, alguns anos atrás. Redução de mobilidade de ombro. E a gente não tem como, o atleta não tem como se autoavaliar. Eu acho que seria a forma mais competente em reduzir os riscos de lesões, né? Seria essa autoavaliação de monitoramento mesmo, depois das competições, depois dos treinos. E eu queria terminar com um trecho do meu cordel, tem que ter, né? Ó, prevenção de lesões esportivas é prevenir sem nem saber se vai acontecer. É prevenir o que não se pode prever. O acaso, o volátil e o incerto. Mesmo assim, nós temos muitas intervenções para o atleta proteger. E esteja sempre pronto para se adaptar. O que utilizamos hoje com os nossos pacientes pode se tornar arcaico amanhã. Muito bom. Adoro! Demais, Nordestês! demais. Massa, muito bom, gente. Poxa, agradecer mais uma vez aqui, né? Um papo muito cheio de informações, cheio de insights, acho que cheio de conhecimento, como a gente se propõe a fazer sempre. E obrigado pela disponibilidade, obrigado pela disposição também, né? Por emprestar aí 2 horas da vida de vocês para participar disso aqui. Agradeço em meu nome, em nome do Fisiortopedia também. É sempre um prazer estar aqui e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, deixo aqui um espaço para vocês deixarem seu tchau. Se alguém quiser encontrar vocês, onde que encontra, pode falar Instagram, pode falar, sei lá, e-mail. Talvez em 2030 ninguém mais use e-mail, né? Mas pode deixar aí também, não tem problema. O que vocês preferirem. Vai lá, Dutrinha, manda bala. Será que vai ter ainda? Josemir Rapaz, Dutra, tomara que não. Josemir Dutra Físio. Mas se lembrar em colocar aí Josemir Dutra, deve aparecer alguma coisa no Google. Uhum. Que não seja aqueles sites de processos, né, Dutra? Pode aparecer outras coisas. Obrigado, viu, Dutra? Obrigado pela participação. Valeu. Show, obrigada, Bruninho, obrigada, Dutra, Luiz, sempre muito bom aprender também aqui com vocês. E vocês que estão aí do futuro, né? É do futuro? Eles estão lá no futuro? Sei De lá, qualquer né? jeito, eles estão mais para frente, né? Ah, Mas 2030 lá, tá, né? Enfim. Eu não sei se ainda vai ter Instagram, né? Enfim, mas eu tenho uma página profissional, né? Que às vezes eu posto lá algumas coisas, então chama Physio Update, aí quem quiser, fique à vontade para seguir também. boa. Obrigada aí mais uma vez. Legal. Pô, eu queria agradecer demais assim, participar disso aqui. É sempre muito, assim, me traz uma grande satisfação, né? Então, obrigado pela instituição Fisiortopedia, mas também pelas pessoas que aqui participaram, né? Tive a oportunidade de aprender mais uma vez com profissionais maravilhosos, então sempre gosto dessas oportunidades de aprender. Então, assim, muitíssimo obrigado mesmo, foi uma honra e um grande prazer. Também não sei como é que vai ser os meios de comunicações aí no futuro, mas hoje que a gente usa e-mail, então meu e-mail é l.espanhol, espanhol com h, tá? @usp.br.
E eu tenho um grupo de pesquisa chamado, bom, a gente chama ele de Sample, né? Mas na verdade é um grupo de pesquisa em epidemiologia e ciência da implementação, que a gente está nas mídias sociais também, mas acho que a principal hoje em dia aqui no Brasil é o Instagram, então @Sample Group, aí vocês encontram a gente lá também. Então, muito obrigado, viu? É isso. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado por vocês que acompanharam aqui até o fim. Se tiver alguma dúvida, vocês já sabem, pode deixar comentário aqui, a gente vai responder com o maior prazer. Se quiser mandar para os professores também, tenho certeza que eles vão responder, tá certo? Então é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.